Porque assim, você come alguma coisa estéril? Coisa estéril? Acho que não. Como? Nem você e nem a torcida do Corinthians. Ainda bem que eu não sou Do corintiano. Flamengo. Nem torço. Então, ninguém come nada estéril porque não existe isso. Entendeu? É estranho. Por isso que eu falei, acho que não, porque essa palavra estéril seria sem vida. Estéril, isso. Estéril é uma quantidade lá que determina que não pode ter crescimento bacteriano acima de uma certa camada. Então, basicamente, quase sem vida bacteriana. Existe uma coisa estéril? Existe. Existem instrumentos que são esterilizados quimicamente ou na autoclave. Mas, por exemplo, uma coisa comestível estéril, só para Não. cunha de exemplo, não existe. Não existe. Então ninguém come porque de fato nem existe algo que a pessoa possa comer que seja estéril. Não existe. Tudo que ela come tem uma certa porcentagem de vida. Exatamente. Aí existem alimentos descontaminados. É diferente. Entendeu? Tem E existe vida, a mas está forma- contaminado. Tem vida, mas está descontaminado. Exatamente. Aí existem as formas que a indústria usa para tirar a contaminação ou para minimizar a contaminação. Por quê? Uma vez que você chega naquele alimento e aquele alimento ele passa a apresentar algum grau de vida, você vai ter uma manifestação. Vamos pegar o pão de forma como exemplo? Sim, o pão de forma. Então, pão de forma, e aí nós temos lá o pãozinho francês, né? Antigamente, nós vimos que o pão de forma formava fungo. Pois eu convido vocês a pegarem um pão de forma e colocar em cima da sua geladeira. Pega um pão francês, põe em cima da sua geladeira Coloca e deixa num lá. prato e deixa em cima da geladeira. Deixa lá. O Pra que você vai ver. ocorrer? Deveria ocorrer. Deveria ter fungo. O que deveria ocorrer deveria ter fungo. Uhum. Agora, o que não vai ocorrer é não terá fungo. Ou seja, o que vai ocorrer é que ele não vai ter fungo. Não vai ter fungo. Deveria ter fungo? Deveria. Porque é comida. É comida É. pra nós, é comida pro bicho. A função do fungo na natureza é ser um degradador biológico. Sim. Entendeu? Então ele vai lá, ele degrada aquilo ali. Então nós já vimos fungos. Todos nós já tivemos um pão de Sim. forma que você olha lá, pô, cresceu fungo aqui e aí eu não vou mais comer esse pão. Você não tá comendo, mas o fungo tá comendo. Se você deixar ali, o fungo ele detona, ele consome tudo. Isso acontece com arroz, isso acontece com qualquer nutriente, entendeu? Sim. E por que acontece com o nutriente? E se por acaso eu for muito Hellmann's Airlines, você me volta pra terra. Tá bom? Mas Fique em paz. vamos ampliar um pouco o nosso raciocínio A aqui. gente vai tentar simplificar o máximo aqui. Fique em paz. Eu vou representar a parte leiga. E bem representada, viu? Porque... Então nós dizemos o seguinte: quanto mais cadáveres nós comemos, mais fácil adoecer. É forte a palavra que eu utilizei, mas é isso mesmo que acontece. Mas é para expressar, sim. Tô entendendo. Então, vamos imaginar o seguinte: salada é natural, não é? Sim. Bacana. Aí outro dia eu tava na feira, eu gosto muito de ir na feira, eu tenho amizade com os feirantes, tudo, porque eu olho as barracas, eu falo pro meu paciente, não compre no supermercado, compre na feira. Você tem que ter vida, entendeu? Se você pegar uma goiaba, cortar a goiaba e ter um bicho lá dentro, você fala, ah, puta, que beleza, essa goiaba aqui é boa, Poxa! entendeu? Então, se eu cortar uma fruta e tiver um bicho ali dentro, eu posso dizer, essa tem mais vida, provavelmente pode ser que tenha mais vida do que a outra que eu não encontre. Exatamente. Por quê? Porque se não tem agrotóxico, se não tem tóxico, o bicho tá lá. É natureza. Entendeu? Olha como Deus cria as coisas, né? Você vai na feira, se não tem cachorro na feira, se não tem inseto na feira, se não tem bicho na feira, se não tem vida na Mosca, feira, você tá no abelha. lugar, exato, você tá no lugar errado, você tá no lugar cheio de contaminante. Que eu costumo dizer, inseto é inseto, inseto não é burro. Então ele vai lá, dá uma cheirada naquele alimento. Eu não vou comer esse negócio não, eu sou inseto, eu não sou burro. E ele, ó. Então quando você pega uma salada que é natural, aí você tá lá, ela tá plantadinha lá, bonitinha, bonita, viçosa, você pega a do lado e corta e coloca do lado dela. Deixa lá, 1 dia, 2 dias que seja. O que vai acontecer? Aquela que você tirou-a de contato com a terra, você acabou de matá-la. O ideal é você consumir o mais rápido possível, porque aquilo é um cadáver, Sim. entendeu? E conforme você vai deixando,
mais cadáver ela vai ficando. E mais prejudicial à saúde será. Por quê? Porque ela vai sofrendo a degradação natural do tempo. Entendeu? Isso acontece conosco, isso é uma lei da natureza, não é uma lei que o Roberto inventou. Meu papel é só ser intérprete biológico. Sim. Entendeu? Então isso é a lei da natureza. Então, o que eu tenho que orientar para o meu paciente? Independente da doença que ele apresente. É lógico que quando eu tenho um paciente com câncer, ele tem que entender mais rápido isso que nós estamos conversando, porque para facilitar o tratamento médico dele, para facilitar a vida dele, para diminuir os impactos negativos que ele vai ter, ele vai precisar de vida. Porque ele está fazendo químio, rádio, atrás da vida, não tá? Sim, mas químio, rádio também, o nome já diz, é químico. É químico. Ou seja, você falando sobre o tratamento, o paciente que está com câncer, ele vai ter que entender mais rápido. Vamos colocar numa palavra, ele vai ter que aceitar o que você está falando. Sim. Vamos dizer, porque assim, tipo, ele não vai poder ter opiniões. Ele está em estado de morrendo, e o tratamento precisa ele se abster de todas as suas opiniões, o que ele gosta, porque às vezes o que ele gosta é de hambúrguer. Às vezes o que ele gosta de algo que na verdade está o matando. E está corroborando com aquela célula cancerígena. E aí o tratamento que você vai passar possa vir em confronto com o hábito alimentar dele, ou com a rotina dele, ou com o que ele faz, ou com o que ele usa. E ele precisa aceitar o que você está falando para encaminhar a passar a ter vida. É isso? É mais ou menos isso. Mais ou menos por quê? Porque a nossa premissa é sempre o máximo respeito pelas pessoas. Sim. Né? E o máximo respeito pela opinião. Sim. Mas o que eu falo não é opinião. Até porque existe ciência. fake opinion. Entendeu? Se você tiver uma opinião falsa, né, baseada em dados falsos, tanto faz. Vai se passar como verdade. Sim. Exatamente. Então, o que nós mostramos para ele? Que existe um caminho que vai ajudar o tratamento dele. Tanto é que antigamente era chamado terapia alternativa. Esse nome nós abominamos. Nós não pedimos que deixe ou ela ou eu. Não é nada disso. É integrativa. Então nós vamos integrar o tratamento dele junto ao tratamento médico que ele faz, seja para a doença que for. A única coisa que eu faço eu olho para a célula, vejo qual é a deficiência e nós vamos dar o suporte que essa célula precisa. E aí eu vou educá-lo para que ele entenda que às vezes o hábito alimentar dele foi o que levou ele para aquele caminho. Sim.